Saudações, querido aluno, querida aluna. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Teologia das Cartas Gerais. Nós trataremos na presente videoaula a respeito da questão do contexto literário da primeira carta de Pedro. Nós falamos na aula anterior a respeito do contexto histórico e hoje vamos tratar desse assunto importante que é o contexto literário da primeira carta de Pedro. O conteúdo de nossa aula, o conteúdo dessa videoaula consistirá de uma abordagem a respeito do gênero literário da primeira carta de Pedro. Falaremos a respeito da relação da primeira carta de Pedro com os demais escritos do Novo Testamento e falaremos também do uso do Antigo Testamento por parte do apóstolo Pedro. Como você sabe bem, nosso propósito por meio desse curso é falar a respeito da teologia dos escritos do Novo Testamento, da teologia das cartas gerais, a partir da abordagem da exegese. Então, ao invés de extrairmos simplesmente temas teológicos das cartas gerais e falarmos desses temas meio de maneira desconectadas, nós queremos fazer uma aproximação pelo prisma da exegese e mostrar que a teologia ela brota a partir do ensino bíblico de maneira muito natural quando nós fazemos uma interpretação das passagens bíblicas. Portanto, nós estamos procurando apresentar para você alguns recursos para que você mesmo possa fazer uma interpretação mais profunda do texto do Novo Testamento, do texto das cartas gerais, e chegar às suas próprias conclusões teológicas a partir da interpretação da passagem bíblica, a partir da interpretação da exegese. Portanto, vamos agora falar um pouquinho a respeito do contexto literário. O primeiro assunto importante nesse sentido diz respeito ao gênero literário, sempre um tópico muito relevante na interpretação da Bíblia. Nesse sentido, nós encontramos aqui na primeira carta de Pedro uma discussão muito semelhante àquela que nós já abordamos na carta quando nós falamos a respeito da carta aos Hebreus. De maneira geral, os estudiosos têm entendido que o escrito que nós temos diante de nós é uma epístola. Porém, de um tempo para cá, muitos eruditos do Novo Testamento têm proposto que o escrito de Pedro não é uma carta propriamente dita, mas é mais semelhante a algo como uma homilia ou como uma homilia litúrgica aplicada especialmente ao contexto de um culto em que se ministra o sacramento do batismo. E os estudiosos chegaram a essa conclusão a partir da menção ao batismo que aparece quase de maneira incidental no capítulo 3, versículo 21 da carta de Pedro. Qual seria a hipótese mais plausível nesse sentido? Veja só, se nós considerarmos a carta como uma homilia, como uma pregação específica para o contexto litúrgico da aplicação do batismo, o que se tem em mente? Parte-se de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, quando Pedro se refere lá ao batismo que era figurado e que agora salva, né, os leitores, batismo que foi figurado pela água do dilúvio. Segundo os defensores dessa teoria, Pedro estaria reunindo hinos antigos, homilias antigos e credos, agiria como se fosse um redator, um compilador de todo esse material, seja Pedro ou seja quem for que seja o autor na perspectiva de quem está defendendo essa posição, e ele então comporia o escrito a partir dos retalhos dessas peças da liturgia da igreja antiga, da igreja primitiva, e isso resultaria no escrito que nós temos em nossa Bíblia. E muitos dos autores que sustentam essa posição entendem que há pelo menos duas seções
bem definidas e em certo sentido, meio que desconectadas dentro do escrito que nós chamamos de primeira carta de Pedro. A primeira iria do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 10, onde nós encontramos uma doxologia, e essa seção falaria do sofrimento como uma possibilidade, enquanto a segunda seção, que começa no versículo 11 e vai até o final da carta, falaria do sofrimento como uma realidade vivenciada pelos leitores. Então, assume-se que não há uma unidade literária no escrito, mas o escrito seria composto por várias homilias e liturgias da igreja primitiva que foram reunidas por um redator e que deixa muito claro que a carta, o escrito foi pelo menos pelo menos composto por duas seções bem distintas, separadas por uma doxologia, uma tratando do sofrimento possível e outra do sofrimento real. Será que tudo isso é defensável? Nos parece que não. Nos parece que a hipótese muito mais clara e defensável é a hipótese de que o escrito é mesmo uma carta, uma epístola enviada pelo autor, que é ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Pedro. O primeiro argumento para defender a ideia de que se trata de uma carta, de uma epístola, é que há unidade. Não há uma junção de peças separadas, peças litúrgicas, homilias antigas, em um escrito, como se o autor estivesse montando um quebra-cabeça. Na verdade, existe evidência de unidade literária. O autor ele trata de temas bem definidos, bem costurados um ao outro, do início até o final da carta, e disserta livremente, como diz Peter Clooney, um dos autores de um excelente comentário a respeito da primeira carta de Pedro. Não há nenhum tipo de traço ou de evidência de que o autor não é um autor genuíno, mas é simplesmente um compilador de material disperso que foi reunido para dar origem a esse escrito. Além disso, essa questão do batismo aparece na carta de Pedro quase que de maneira incidental, como eu já mencionei. Pedro faz uma referência en passant, do batismo, quando ele fala a respeito do dilúvio de Noé, e a referência à água o leva a mencionar o batismo como uma realidade vivida pelo cristão. Mas o batismo não é nem mesmo um tema na carta de Pedro. E se a gente pensar que houve uso de fontes por parte de Pedro, talvez até tenha havido, mas talvez ele tenha se valido de uma peça da liturgia da igreja primitiva em um lugar ou outro da carta. Isso acontece muito com Paulo. Se isso aconteceu, não há nenhum problema, mas não há uma dependência de fontes e muito menos é possível ver no escrito uma costura de fontes que remetem a uma litania batismal da igreja primitiva. Certamente não é isso do que se trata a carta. O que é a carta? A carta é uma carta apostólica que exorta os leitores a permanecerem firmes na graça. Portanto, deve-se dar mais peso àquilo que os próprios autores bíblicos falam a respeito do seu escrito. Pedro diz que ele escreve resumidamente aos seus leitores, exortando-os e edificando-os a permanecerem firmes na graça que lhes foi pregada, que lhes foi anunciada. É assim que Pedro vê o seu próprio escrito, uma carta de encorajamento, uma carta pastoral a fim de trazer edificação aos seus leitores. Como ele é alguém vinculado pastoralmente a esses leitores, que se encontra distante deles, se vê na circunstância de ter que escrever, e por isso ele encaminha aquilo que é a comunicação usual de pessoas distantes umas das outras, ou seja, uma carta. Portanto, não há muito mistério no tocante a esse texto do Novo Testamento. Se trata de uma epístola apostólica, uma carta enviada por um apóstolo a cristãos da Ásia Menor, com o propósito de trazer a eles exortação e edificação por meio da mensagem da graça de Deus. Vislumbrar outras coisas, muita conjectura, muita especulação,
e não é muito recomendável não, à luz da evidência que nós temos à luz da evidência interna que nós encontramos no próprio escrito. Portanto, à guisa de conclusão, eu cito aqui novamente o já mencionado Peter Cluney. A carta foi escrita livremente. Pedro não encaixou peças de material extraído de outro lugar. Ele disserta com profunda sabedoria e afeição a respeito de seu próprio entendimento como um apóstolo de Cristo. Essa é a melhor interpretação para os dados que nós temos a respeito do gênero literário desse escrito. E o que nós podemos falar a respeito da relação de 1 Pedro com outros escritos do Novo Testamento? Aqui é importante nós salientarmos as hipóteses e as possibilidades que têm sido aventadas pelos eruditos, pelos estudiosos de Novo Testamento. Muita gente vê bastante similaridade e relação entre a carta de Pedro e os evangelhos sinóticos. Nós já mencionamos aqui que em vários trechos da carta de Pedro nós encontramos ecos dos ensinos de Jesus. Será que Pedro simplesmente puxa os ensinos de Jesus pela memória? Ou essas similaridades podem ser explicadas por uma dependência textual? Ou seja, será que Pedro tinha acesso e conhecimento e acesso a alguns dos evangelhos sinóticos, da onde ele extraiu ensinamentos, porque ele simplesmente tem acesso ao material escrito? O mesmo se diz das cartas paulinas. Muita gente salienta muita similaridade entre 1 Pedro e as cartas, como por exemplo Efésios, Colossenses, onde temas semelhantes são tratados, e muita gente diz que há uma dependência literária, provavelmente no sentido de Pedro em relação a Paulo. Portanto, Pedro teria tido acesso às cartas paulinas, da onde ele extrai material para compor a sua própria carta. E algumas pessoas também veem algum tipo de relação e dependência literária entre Pedro e Tiago. Qual que é a melhor explicação para essa relação entre a primeira carta de Pedro e esses escritos mencionados do Novo Testamento? Bom, os estudiosos têm proposto diferentes explicações para isso. Por exemplo, Edgar Selwyn, que já foi mencionado aqui, Edgar Gordon Selwyn, que é um erudito de Novo Testamento da primeira metade do século XX, escreveu um importante comentário em Pedro. Diz que a relação entre Pedro e da primeira carta de Pedro com os outros escritos do Novo Testamento mencionados não é explicada por uma dependência, por uma interdependência entre eles, uma dependência literária entre eles, mas sim porque eles dependem em comum de padrões catequéticos que circulavam no primeiro século, né? Então, para Selwyn, o que explica a semelhança entre os escritos mencionados, o 1 Pedro com os evangelhos sinóticos, com Paulo, é que todos os autores do Novo Testamento teriam baseado os escritos deles em padrões catequéticos da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, se é que Selwyn imagina que os escritos são realmente do primeiro século. Outro importante autor, que é Simon Kistemaker, muito conhecido aqui no Brasil, particularmente conhecido por nós na Igreja Presbiteriana, porque ele foi professor de alguns dos nossos mestres do Andrew Jumper. Simon Kistemaker, ele entende que a interdependência, ou seja, esse relacionamento entre os escritos do Novo Testamento, no sentido de um usar o outro, empregar o outro para produzir o seu próprio escrito, essa interdependência entre os autores do Novo Testamento, não é apenas possível, mas esperada. Por quê? Kistemaker sustenta que os autores do Novo Testamento eles se conheciam, eles viveram na mesma época,
e é mais do que esperado que eles trocassem os seus escritos e assim tivessem conhecimento uns dos escritos dos outros. Então, Kistemaker ele conjectura, por exemplo, o apóstolo Pedro, ao escrever sua carta, se valendo ali pelo menos de parte do Evangelho de Marcos, se não do todo do Evangelho de Marcos, também considerando a proximidade entre Pedro e Tiago. Ele imagina que Pedro teria tido acesso à carta de Tiago ao escrever a sua própria carta. E também a mesma coisa se dá com Paulo, principalmente levando em conta, segundo Kistemaker, que Silvano está com Pedro, um associado próximo de Paulo, e também o fato de que Pedro, na sua segunda carta, menciona os escritos paulinos como escritos inspirados. Então, para Kistemaker seria mais do que natural que os autores do Novo Testamento se utilizassem mutuamente. E mesmo que a gente considere que a explicação dada por Kistemaker é bem plausível, na verdade bem plausível mesmo, nós concordamos com ele que os autores são todos autores do período apostólico, a maioria deles são apóstolos de fato, concordamos que os escritos do Novo Testamento são todos escritos do primeiro século, e ainda imaginamos que havia um relacionamento próximo entre eles mesmo, havia contato entre eles. Porém, é muito difícil imaginar, no contexto absolutamente turbulento, no calor do esforço missionário dos apóstolos, entre perseguições, entre prisões, entre muito trabalho, é difícil imaginar que os apóstolos teriam vamos dizer assim, esse privilégio de poder trocar os seus escritos e poder usá-los mutuamente, ainda dentro do período do primeiro século, para como fonte ou como subsídio para os escritos uns dos outros. Imaginar essa circunstância proposta por Kistemaker é muito difícil, levando em conta as circunstâncias difíceis no meio das quais circunstâncias difíceis que dão ensejo à história da igreja no primeiro século e a história dos próprios escritos canônicos. Então, eu não acredito que essa conjectura seja sustentável, não. E por fim, o N. Gruden ele propõe que as similaridades entre os escritos do Novo Testamento elas são mais conceituais do que verbais. E os escritos são similares porque os autores estão sobre a mesma influência. Então, o que Gruden está propondo aqui no seu comentário da primeira carta de Pedro? Que, na verdade, existe mesmo similaridade entre os escritos do Novo Testamento. Mas essa similaridade não é necessariamente explicada por dependência textual. Ela não acontece porque os escritos do Novo Testamento foram empregados como subsídio literário mutuamente pelos autores reciprocamente, vamos dizer. Na verdade, eles são similares porque os autores pensam de maneira parecida. Eles tratam de temas parecidos e tratam de temas parecidos a partir do mesmo mundo conceitual, a partir do mesmo universo conceitual. Então, o que explica a similaridade dos escritos do Novo Testamento, segundo Gruden, é que os autores estão sobre a mesma influência. E a pergunta que se coloca para nós é: qual é essa influência? E isso nos leva ao próximo ponto. Por quê? Porque no nosso entendimento, o que explica a semelhança entre os autores do Novo Testamento realmente o fato de que eles estão sobre a mesma influência, e essa influência é o Antigo Testamento, a Escritura hebraica, a Escritura Sagrada, conforme interpretada, conforme apresentada, conforme o significado que lhe é atribuído pelo próprio Senhor Jesus, com quem eles andaram, de quem eles aprenderam, e que na verdade cumpre essas escrituras, leva essas escrituras ao seu cumprimento cabal. Então, nós temos que falar um pouco, ou melhor dizendo, voltar a falar da questão
do uso do Antigo Testamento pelos autores do Novo Testamento. Então, apenas para fechar esse ponto, a coesão conceitual da escritura cristã pode ser explicada, portanto, de modo simples e direto. Os autores do Novo Testamento beberam todos da mesma fonte, estão sob a mesma influência. Que fonte é essa? Os ensinos de Jesus como interpretação cristológica e escatológica do Antigo Testamento. E isso nos leva ao próximo ponto. Então, nós vamos, na verdade, voltar a falar do uso do Antigo Testamento pelos autores do Novo, e agora especialmente por Pedro. Esse é um tema importante, um tema atual, muito debatido no contexto da erudição do Novo Testamento, porém nós vamos falar de maneira bastante abreviada, porque esse tema já foi em grande parte abordado por nós quando nós falamos do uso do Antigo Testamento pelo autor de Hebreus. Eu remeto você, portanto, a aula sobre o contexto literário de Hebreus, onde nós temos uma sessão muito parecida. E eu vou recapitular aqui alguns conceitos e aplicar esses conceitos para a primeira carta de Pedro, trazer esses conceitos para a primeira carta de Pedro. Então, vejamos alguns pontos que nós temos que observar a respeito de como o Novo Testamento usa o Antigo Testamento. E a primeira observação que nós temos que fazer é que, por parte daqueles autores que têm uma postura mais crítica em relação às Escrituras e estão dentro da assim chamada tradição do liberalismo teológico, esse uso do Antigo Testamento por parte dos autores do Novo Testamento é visto como um uso pouco refinado, muitas vezes bastante estabalhoado, extremamente alegórico. Os autores de linha crítica, portanto, eles não vêm de modo muito positivo o uso que os autores do Novo Testamento fazem do Antigo Testamento. Vem de maneira bastante crítica e desconstrutiva. Eles entendem que os autores do Novo Testamento empregaram os textos do Antigo ao seu bel prazer, na maior parte das vezes como texto prova, muitas vezes tirando o texto do seu contexto, usando de maneira alegórica para forçar os ensinamentos cristãos por meio deles. Então, é uma posição bastante crítica, uma crítica bastante ácida aos autores do Novo Testamento, aos apóstolos como intérpretes do Antigo Testamento. A questão é que essa crítica ela não se sustenta, porque, como eu já mencionei na aula anterior, se você comparar os autores do Novo Testamento com outros intérpretes do Antigo Testamento que são contemporâneos deles, você vai perceber que os apóstolos eles fazem um uso das escrituras do Antigo Testamento muito sóbrio. Eles geralmente interpretam as escrituras do Antigo Testamento levando em conta o contexto histórico, levando em conta a circunstância em que esse texto foi primeiramente utilizado para ensinar algo aos leitores originais. E é óbvio que eles não fazem uma exegese gramatical histórica da passagem. Isso seria anacrônico. Mas ainda assim, eles não se valem de qualquer passagem em qualquer contexto. Quando eles procuram se valer de um texto do Antigo Testamento, eles procuram empregar uma passagem que guarda uma estreita correlação com o ensino que eles estão transmitindo no seu próprio escrito. E quando usam o Antigo Testamento como um recurso para salientar o fato de que Jesus é o Messias, de que ele é o Cristo, essas aproximações não são aleatórias, né? Eles fazem essas aproximações por meio da tipologia, por meio da analogia, por meio da dinâmica de profecia e cumprimento, mas ainda assim esse emprego está longe de ser discricionário. Não, ele é feito dentro de um frame que traz significado e sentido ao texto utilizado. Portanto, nós temos que respeitar um pouco os apóstolos como intérpretes. Eles são, em geral, bem melhores do que os intérpretes contemporâneos, do que o modo como os rabinos
judeus interpretam o Antigo Testamento é muito mais alegórico. O uso que Filo faz, Filo de Alexandria, é extremamente alegórico, e por aí vai. 1 Pedro é uma carta recheada de Antigo Testamento. O Antigo Testamento está por todos os lados. Donald Carson, escrevendo no famoso comentário sobre o uso do Antigo Testamento pelo Novo, do qual ele é um dos organizadores, ele conta 20 citações diretas, identificáveis, de passagens do Antigo Testamento feitas por Pedro. Entre 30 e 40 alusões, os estudiosos desse assunto encontram na carta de Pedro. 30 a 40 alusões a passagens do Antigo Testamento, a eventos, a pessoas que não são citações diretas, mas que são aludidas por Pedro. E se você for tentar encontrar ecos, ou seja, aquelas menções que trazem alguma reminiscência de uma passagem do Antigo Testamento, você dificilmente conseguirá avançar 5 versículos de Pedro sem se deparar com algum eco do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está por toda parte na Epístola de Pedro. Então ele é extremamente utilizado por Pedro e na verdade, como nós vamos mencionar no final desse estudo, ele estrutura o argumento de Pedro. E um outro aspecto importante a ser estudado, a ser considerado por nós, é como Pedro usa o Antigo Testamento. Qual é o método que ele usa para interpretar o Antigo Testamento? Então, Richard Longenecker, que é um importante especialista nessa área, e escreveu um livro que é clássico, ele vai dizer que Pedro faz um uso bastante literalista do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Então, o que Longenecker quer dizer com isso? Ele quer dizer que Pedro basicamente usa o Antigo Testamento para dar ênfase a um ponto que ele fez. Então, por exemplo, quando ele faz um chamado aos cristãos para a santidade, ele vai mencionar o Antigo Testamento dizendo: pois está escrito, sede santos como eu sou santo. Esse uso ele dá uma ênfase e traz o argumento de autoridade da Escritura para o ponto que Pedro está fazendo, e é um uso apropriado porque no contexto em que essa afirmação foi feita lá no livro de Levítico, o sentido dessa expressão é muito similar e é absolutamente correspondente ao sentido que Pedro realmente quer dar ao seu próprio ensino aos cristãos. Então, em grande medida, mesmo Longenecker, que muitas vezes faz uma aproximação dessa temática bastante crítica aos autores do Novo Testamento, ele entende que o uso que Pedro faz é um uso, na sua maior parte, apropriado, porque ele se vale do sentido literal da passagem do Antigo Testamento. Porém, o próprio Longenecker ele vai argumentar que esse não é o único jeito que Pedro faz uso do Antigo Testamento. E, na opinião dele, em alguns trechos, Pedro teria feito uma interpretação parecida com o Haspesher da comunidade de Qumran. Eu já expliquei o que é isso quando eu falei a respeito do uso do Antigo Testamento por parte do autor de Hebreus, mas a ideia é que as profecias do Antigo Testamento elas têm um sentido místico ou oculto que não é conhecida nem mesmo pelo próprio profeta. E por meio do Haspesher, um autor posterior ao escrito, ele teria condições de extrair esse sentido místico e revelá-lo, né, aos seus leitores, aos seus discípulos. E no contexto da comunidade de Qumran, apenas o mestre da justiça da comunidade de Qumran, que era o líder daquela comunidade dos essênios, ele tinha a iluminação necessária para fazer o Haspesher, para fazer aparecer esse sentido oculto ou místico que está lá na profecia, mas que ninguém, a não ser ele mesmo, teria condição para trazer à luz. E segundo Longenecker, o modo como Pedro lida com algumas profecias de Isaías, por exemplo, a questão
da profecia de Isaías de que Jesus Cristo é a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular, né, mencionando ali Isaías e também os Salmos. Pedro teria feito um raspecher, ele teria trazido um sentido oculto apontando para Cristo que nem mesmo os autores inspirados do Antigo Testamento saberiam, né? Então ele teria feito ali um raspecher associado a uma midrash alegórica, que é o modo como os rabinos interpretavam o Antigo Testamento. Contudo, essa aproximação de Pedro e dos demais apóstolos com essas metodologias, com esses métodos de interpretação do Antigo Testamento não é justa, não faz justiça ao modo como os apóstolos interpretam o Antigo Testamento, porque na verdade o método apostólico, como nós já mencionamos, é um método sui generis, ele é peculiar. É muito difícil nós encontrarmos alguém usando o Antigo Testamento e interpretando a Bíblia como os apóstolos fazem. Até porque os apóstolos eles interpretam o Antigo Testamento a partir de uma posição de privilégio. Que posição de privilégio é esse? Há dois elementos que fazem com que a metodologia dos apóstolos ganhe uma dimensão própria. E esses dois elementos são duas constatações. A primeira delas eles sabem que eles estão vivendo os últimos dias. Eles sabem que o seu tempo é um tempo de cumprimento, é um tempo de consumação. E por que eles estão vivendo nos últimos dias? Porque esses últimos dias foram iniciados, eles foram trazidos para dentro da história, eles passam a ser vivenciados porque o Cristo chegou, o Messias chegou. Então, o método apostólico, ele é um método de aproximação do Antigo Testamento Cristo escatológico. O fato de Cristo ter vindo e por meio da sua vinda ter dado início a um tempo de cumprimento escatológico faz com que o Novo Testamento seja reinterpretado e totalmente redefinido em certo sentido. E na verdade, quem conduz os apóstolos a esse novo entendimento do Antigo Testamento, que é novo, entre aspas, porque na verdade essa realidade que eles passam a enxergar agora já está lá, mas ela não pode ser vista a não ser que esses eventos que se sucederam no tempo dos apóstolos viessem a acontecer. Então, é claro que os profetas anunciaram esse tempo, mas eles não viram esses eventos acontecerem. Porém, Cristo os trouxe à luz. O próprio apóstolo Pedro ele diz ali no começo da carta que não foi a respeito deles mesmos que os profetas escreveram as coisas referentes ao Evangelho que estão sendo vividas pelos leitores, porque elas aconteceram nesse tempo. Então, é uma posição de privilégio. Depois que você vê essas coisas, é impossível deixar de vê-las, elas estão ali, mas elas não poderiam ser entendidas e completamente vislumbradas a não ser que alguém as realizasse, alguém as consumasse e mostrasse que de fato elas se referiam àqueles eventos. Então, veja, é o que acontece com os discípulos no caminho de Emaús. Eles não conseguem compreender que a morte e a ressurreição de Jesus cumprem a profecia. E quando Cristo começa a falar com eles ali na estrada, ele diz: honestos e tardos de coração para entender tudo que os profetas disseram a respeito do Cristo, que ele haveria de padecer e ressuscitar ao terceiro dia. Isso estava lá, mas apenas a partir do momento em que essas coisas se consumam é que elas se tornam claramente compreendidas, elas são trazidas à luz. Por isso que Paulo diz que é um mistério que agora foi revelado. Por isso que ele diz que é a plenitude do tempo. É um tempo em que se consuma tudo aquilo que o Antigo Testamento havia anunciado. Então é a partir dessa posição de privilégio que os autores do Novo Testamento vão interpretar o Antigo Testamento. E, portanto, quando eles se aproximam, por exemplo, dos Salmos, eles encontram nos Salmos grandes proclamações cristológicas.
O texto que nós já referimos aqui, usado por Pedro, Salmos e Provérbios são a porção do Antigo Testamento mais usada por Pedro. Então ele fala a respeito da pedra angular, né? Da pedra fundamental. Eis que põe em Sião uma pedra. Então essa menção extraída dos Salmos é uma proclamação cristológica. Ela é aplicada a Jesus, né? Para exaltá-lo, para reconhecê-lo como Cristo. Ele se aproxima dos profetas, ou melhor dizendo, da lei, a partir da perspectiva da história da salvação. Então, o que está lá na lei, na verdade, em certo sentido, tipifica, em certo sentido, pode ser interpretado analogicamente, como se referindo a Cristo. E é assim que ele faz a leitura da história de Noé. Ele não tira a história de contexto, mas ele encontra analogias entre o que aconteceu nos dias de Noé e o que acontece nos dias dele, e analogias entre a salvação pela graça que foi entregue a Noé e a salvação pela graça que é trazida por Cristo. Então, é a dinâmica da história da salvação. Os eventos do Antigo Testamento são vistos como eventos que antecipam, mas numa medida apenas parcial, a plena salvação que é trazida por Cristo. E quando ele se aproxima dos profetas, ele se aproxima dos profetas a partir da dinâmica de profecia e cumprimento, de promessa e cumprimento. Então, o que nós vemos aqui é que os apóstolos eles têm uma posição de privilégio ao interpretar o Antigo Testamento. Eles têm uma posição de privilégio por dois motivos. Primeiro, porque eles vivem em um tempo de consumação, e isso lhes capacita a ver, com a ajuda do próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus é que os levou a enxergar isso. Eles conseguem ver o Antigo Testamento com novos olhos, que os rabinos não têm, que os demais intérpretes não têm, que os essênios não têm, que Filo não tem. Eles olham o Antigo Testamento pelo prisma da consumação cristológica e escatológica. Então, tendo conhecimento disso, eles passam a enxergar uma realidade que está ali, mas que estava oculta até que ela viesse a ser cumprida em Jesus Cristo. E o outro aspecto que coloca os apóstolos em uma posição de privilégio é que eles são inspirados pelo Espírito Santo. E é óbvio que a gente tem convicção disso porque somos crentes, nós cremos que a Escritura afirma essa realidade a respeito dela mesma. Ela surge, ela é dada por meio da inspiração do Espírito Santo. E os apóstolos estão inspirados para escrever. O Espírito Santo os conduz a uma compreensão que nenhum intérprete de nossos dias tem, por mais douto e culto que ele seja. Então eles falam com uma posição de autoridade, inspirados pelo Espírito Santo, que nenhum intérprete do nosso tempo tem. E ao mesmo tempo eles usam e interpretam o Antigo Testamento com uma sobriedade que nenhum dos seus contemporâneos demonstra. Então é necessário que haja mais respeito em relação aos apóstolos. Nós temos que deixar os apóstolos serem apóstolos. Eles muitas vezes usarão o Antigo Testamento de modo difícil, e nós temos que muitas vezes nos dobrar à autoridade deles e entender que realmente, eventualmente, eles tiram algum sentido das profecias e dos escritos do Antigo Testamento que nós não conseguiríamos jamais alcançar. Esse sentido foi dado a eles pelo Espírito Santo, e aí nós temos que simplesmente reconhecer isso. Porém, não podemos perder de vista que mesmo fazendo aplicações tipológicas, mesmo enxergando Cristo nessas passagens, eles não colocam esses sentidos de fora para dentro. Os sentidos já estavam lá, e eles simplesmente extraem esse sentido dali, muitas vezes levando em conta o contexto natural da passagem, e reconhecendo que aquela verdade está ali, mas estava num sentido seminal, né? Ela estava ali, mas como semente, e agora essa semente
se desenvolveu em uma árvore completa, dando frutos de revelação que os apóstolos colhem. Então, são essas considerações que nós temos que fazer quando nós refletimos a respeito do uso que os apóstolos fazem do Antigo Testamento. O método apostólico assume que nós estamos nos últimos dias, que o Messias chegou, e isso leva a uma forma de interpretação do Antigo Testamento que é peculiar, que enxerga nos Salmos grandes afirmações cristológicas, que olha para a lei como a partir da dinâmica da história da redenção, que contempla o ensino dos profetas a partir da perspectiva da promessa, da profecia e do cumprimento da realização dessas promessas e dessas profecias. Portanto, vimos nessa aula 3 temas importantes. Vimos qual é o gênero literário da primeira carta de Pedro, e vimos que é uma carta, uma epístola apostolar, por meio da qual o apóstolo se incumbe de exortar e edificar os seus leitores, firmando-os na graça que lhes foi entregue. Nós vimos a relação da carta de Pedro com os demais escritos do Novo Testamento, e vimos que o que faz com que haja similaridade entre eles é essencialmente o fato de que deles desfrutarem de uma dependência conceitual, de uma similaridade conceitual, porque todos estão sob a mesma influência, bebem da mesma fonte. Qual é essa fonte? O Antigo Testamento, tal como iluminado e interpretado pelo Senhor Jesus. E isso nos levou a falar a respeito do uso do Antigo Testamento por Pedro, e nós vemos que Pedro faz o uso tipicamente apostólico do Antigo Testamento. São essas as considerações que nós tínhamos a fazer a respeito do contexto literário da primeira carta de Pedro. Eu espero que você continue acompanhando o nosso curso de Teologia das Cartas Gerais, e eu espero encontrar com você novamente e na nossa próxima lição. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida.